Muito bem, muito bem, muito bem. Hoje vamos datar essa gravação aqui. Hoje é dia, dia 20 do 7 de 2025. É um domingo, não é? Muito bem, muito bem. Evidentemente, qual é o pressuposto fundamental, né? Qual é a base de tudo, né? Pressuposto fundamental, né? É o trabalho do que irá me salvar, né? É claro que é todo um processo. Quem que irá me salvar? O rei dos Budas, o Buda Amida, o Buda Supremo, né? Tudo é o trabalho do Buda Amida. Tudo é, né, esforço do Buda Amida. Eu escuto vozes do inconsciente coletivo já chegando assim. Essa gravação aqui tá mais dinâmica, tá mais tresloucada, né, vamos dizer assim, porque é junto com as vozes aí do inconsciente coletivo. É claro, essa coisa desse meu processo de gravação é uma faca de dois gumes, evidentemente, né? Eu trabalho a linguagem no seu limite, né? Existem coisas que são impossíveis de expressar, não é? Se você expressa de uma determinada maneira, você já está extrapolando, vamos dizer assim, uma coisa razoável, racional, né? Você está perdendo o chão da razão, né? Isso se chama projeção, né? Projeção, talvez a expressão seja projeção da consciência, né? Quando a linguagem já não é uma linguagem de uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Já é uma coisa meio psicótica, não é verdade? Então é um limite, né? E o futebol trabalha justamente esse limite mesmo, né? Porque o futebol é justamente isso, né? O futebol, você tem que procurar na linguagem, né? Você tem que cavar dentro do universo da linguagem a expressão, né? Enfim, tem que inventar, tem que trabalhar de uma procura filosófica muito complexa, não é verdade? Futebol, existe uma frase que é minha criação, né? Que é minha invenção, mas é trabalho do Buda Amida. Buda Amida me fez criar essa frase. Futebol é simplesmente complexo, não é verdade? Futebol é simplesmente complexo, né? Vamos pegar um exemplo assim, dos discursos relativos a futebol. É que não sei o que o time tá ruim. Não, agora o time entrou, agora sim. Existe uma coisa assim de acreditar, agora sim o time vai, né? Se bem que isso tem sido uma realidade hoje do Palestra Itália. Palestra Itália parece que segue uma certa simplicidade conceitual, né? Agora vai, está indo, né? Palestra Itália é engraçada. Realmente o Buda Amida trabalha para o palestrino de modo bastante amoroso, né? Porque o palestrino precisa disso, né? Do contrário, o palestrino não vai sobreviver. E o trabalho do Buda Amida é fazer o palestrino sobreviver para que ele possa ser embarcado também no Namamida Butsu, né? O trabalho do Buda Amida sobre o palestrino é extremamente de amor, não é? Tanto é que tem um atleta chamado Jai.
Jiai em japonês, Jiai, né? Jiai isso tem até aqui no livro Por que Vivemos, no Naseikiro, Jiai, no capítulo 7, se eu estou correto. É a compaixão do Buda Amida, né? Dos Budas, né? E o palestrino realmente deve viver a partir de estar sempre num patamar assim de estar nas alturas, né? Porque é uma circunstância que é para o palestrino, né? O trabalho do Buda Amida, trabalho do Rei dos Budas, né? Dhyai, né? Dhyai é a compaixão, né? Por outro lado, isso tem sido uma realidade do corintiano, Hideo Yahiro corintiano, que enfim, é o contrário, né? Agora vai, aí depois nova derrota, né? É uma coisa assim. E aí, qual é o trabalho do Buda Amida para o corintiano? Não é a compaixão, não é o amor, é o rigor da sabedoria, né? O corintiano precisa mais de sal mesmo, sabe? Né? É a circunstância para este corintiano, Hideo Yahiro. Tanto é que é a minha vida, né? A minha vida é essa coisa do rigor da sabedoria, não é verdade? Quem é que vai fazer um pedal descendo uma ladeira totalmente íngreme e depois pedalando de volta aquela ladeira íngreme? Quem é que faz, né? Só o Hideo Yahiro. É um trabalho de força, de sabedoria, né? Trabalho do rigor, né? Isso eu já falei bastante, né? Que é representado aqui a flor, representa a compaixão, né? O Dhyai. E a vela representa a sabedoria, né? Que é a força, que é a potência, que é o rigor, que é a severidade, que é a dureza. Dureza que o Hideo Yahiro tem que passar, tem que suportar, né? Para cada qual, o Buda Amida trabalha a seu modo, né? É claro, eu também eu sou macho, sou homem, né? E o homem tem que ser que nem homem, né? Tem que suportar chumbo, né? Senão você é um maricas, não é verdade? É o trabalho do Buda Amida, né? Em relação ao palestrino e em relação ao corintiano, né? De um modo assim, grosseiro, vamos dizer assim. É claro que a coisa pode ser muito mais complexa, mas vamos ver assim, de modo grosseiro, de modo superficial, só para a gente ter uma noção, né? Ai, ai. Onde está aqui? Eu estava procurando a palavra Dhyai. O Dhyai E engraçado, esse trabalho, né, neste contexto aqui da Vila Clara, daqui do Jardim Sul de São Paulo, aqui da Americanópolis, né, é o inconsciente coletivo aqui dessa região, né? E essa gravação vai para o YouTube, né, que é uma coisa para a humanidade, né? Mas quem que ouve, quem que vê o vídeo de 60 minutos do Hideo Yahiro, né? Isso não existe, essa coisa, né? É o trabalho do Buda Amida. O Buda Amida está ciente de tudo, né? Os Budas estão cientes de tudo, né? Sabem de tudo que eu transformei em expressão, em palavra, em conceito, em gravação, né? Em vídeo para o YouTube, não é verdade? Enquanto eu vou pensando aqui, vou procurar, eu vou achar o Dhyai aqui, né? Enfim, como porque senão, coitado, o palestrino vai morrer, ele não pode morrer, né? Tem que sobreviver. É o trabalho do Buda Amida querendo embarcar o palestrino
no seu navio da grande compaixão, né? E aí atua mais forte essa coisa do Jai, né? Essa coisa do amor, da compaixão, né? E é isso que eu estou procurando aqui, né? Mas tem essa palavra assim. Mas enfim. Vamos falando alguma coisa aí, senão esse vídeo vai ficar um silêncio total e aí fica uma coisa chata mesmo, né? Eu queria falar sobre essa coisa das minhas leituras sequenciais do livrinho aqui, né? Cadê o livrinho? Ah, tá aqui esse livrinho aqui. Aqui, né? A minha leitura que eu faço sequencialmente. Isso está dentro do trabalho realmente, propriamente dito do Buda Amida, né? Realmente isso aqui não foge, é um trabalho objetivo do Buda Amida, a leitura que eu faço de 20 minutos acompanhando o vídeo que a Jodo, que os professores da Jodo Shinshu Shinakai fizeram aí da leitura e colocaram no YouTube, né? E aí são 20 minutos aproximadamente, quase exatamente 20 minutos, né? E cada vez que você executa, né, faz essa leitura, cada 20 minutos, evidentemente é uma ação que você fez, né? E isso vai ter o seu resultado, né? É uma semente plantada, né? O mais interessante é que eu já tenho uma técnica, né, de chegar a um desfecho, né, a um ponto final, vamos dizer assim. Essa técnica aqui que eu vou mostrar aqui, não sei se dá para enxergar, aqui, né? Essa técnica aqui. Você enxerga aqui, deixa eu ver se aqui dá para focar melhor, né? Você enxerga 20 horas, 44 minutos e 59% de bateria do celular. Essa é uma das técnicas, é uma coisa idiosincrática, mas que é também trabalho do Buda Amida. Buda Amida colocou isso na minha cabeça. É uma coisa muito particular, mas é trabalho do Buda Amida, sim, evidentemente, né? E aí, o que dá? 20 horas, 44 minutos, que dá o quê? 2 mais 8, que dá 1, né? Aqui, 59%, que dá 5. 1 mais 5, 15. 1 mais 5 dá 6. E aí está dentro do aceitável, né? Quais são os algarismos aceitáveis? 1, 4, 6 e 8, né? E o que não são aceitáveis? 2, 3, 5, 7, 9 e 0, né? Mas, enfim, por que que eu não tenho aqui agora pudor de falar do GI, do atleta, do nome GI, né? GI, né? Por que aqui agora eu não tenho pudor? Porque é um contexto das minhas gravações, é um contexto extremamente pequeno, não é? Eu não sou um youtuber, né? Que tem milhões de seguidores, né? Praticamente ninguém vê os meus vídeos, né? Eu tenho, acho que se eu tiver 10 seguidores do meu canal no YouTube é muito, né? Então, quer dizer, não tem esse peso de uma quantidade enorme de seguidores que eu tenha e que me dê um retorno financeiro. Não tem essa coisa no meu YouTube. O meu YouTube é um YouTube búdico, absolutamente búdico, do universo dos Budas, do trabalho do rei dos Budas do universo.
meu YouTube é isso. Então, não importa se eu tenho ou não seguidores. O que importa é que os Budas sabem exatamente, né? Os Budas vêm, coordenam e tudo mais. É um trabalho meu budista mesmo, né? É um trabalho meu budista, não é verdade? E aí não existe essa coisa do... Aqui agora já não tem essa coisa do pudor de eu falar de um nome de um atleta e o aspecto, vamos dizer assim, desse nome ter um peso metafórico, né? Eu vou falar outro, assim, mais apimentado, né? Cole Palmer. Essa, tá vendo? É uma coisa assim que a linguagem, né, deve, o inconsciente coletivo está falando alguma coisa que está também coordenando esse trabalho aqui, né? É uma coisa meio esquizofrênica, né? Mas é o trabalho do Buda Amida, né? É o trabalho do Buda Amida que me dá tantos amigos assim, desconhecidos, que falam coisas absolutamente exatas, né? Por exemplo, eu sou chamado, assim, as vozes do coletivo falam, chegou o cara de pau. Eu sou considerado cara de pau pelas vozes do inconsciente coletivo. Puxa vida, esse é um assunto que gera um discurso, hein? Cara de pau, será que é pelo fato de eu ser um aposentado tão cedo, assim? Eu tenho 51 anos, eu sou aposentado, eu sou servidor funcionário público aposentado por invalidez, né? E, portanto, legalmente eu sou um doente mental, né? Eu fui aposentado por ter uma por, por conta de uma doença mental. Que, né, modéstia à parte, é claro que quem analisa é a minha psiquiatra, né? Não sou eu, né, que dá o veredito em relação a isso, né? Mas modéstia à parte, eu tive uma melhora muito significativa depois que eu parei de usar álcool, drogas e cigarro e tudo mais, né? Então a melhora foi. E é claro que depois que eu passei a ter uma vida sexual, é, vamos dizer assim, objetiva, né? Uma vida sensual objetiva e não coisas de uma. Essa coisa também da linguagem. A linguagem tem que buscar de uma sexualidade solitária, não é? De um onanismo, não é? O onanismo é uma coisa que realmente coisas da adolescência, né? E que muitas vezes vai até uma coisa de. Enfim, é uma coisa. Onanismo, o final do onanismo é psicose mesmo. A pessoa acaba perdendo o contato com a sociedade, com a convivência social, né? O básico da vida é ter, para quem é sexista, como eu, Hideo Yahiro, sou sexista, é ter uma relação com uma pessoa, né? Homem e mulher, uma coisa normal, né? Vou falar de LGBT, eu não vou falar de LGBT aqui, é um assunto que eu não sou LGBT e respeito LGBT, mas eu sou hétero, né? Então, é um universo que não é uma coisa que eu vivo, né? Então, realmente, respeito bastante, né? Mas não é um assunto que é da minha alçada. Então, eu estava procurando a palavra jiai, né? Em japonês, jiai, né? E aí, porque aqui, achei aqui. Página 171 da versão japonesa do Porquê Vivemos Nazeikiru. Página 171. Está escrito aqui.
Yaru senai hotoke no jiai ga hikatte iru no da. Que a jiai é a compaixão, né? Então, o palestrino vive num mundo assim, gera inveja, não é inveja, né? Cada qual, Buda Amida trabalha para cada pessoa, Buda Amida trabalha de um jeito, né? Para pessoa que está precisando de amor e compaixão, Buda Amida trabalha com a compaixão, com o amor, né? Para a pessoa que está precisando de um puxão na orelha, de rigor, ele trabalha com rigor, com puxão na orelha, né? São as duas facetas do trabalho do Buda Amida, que é o rigor, a dureza da sabedoria e a leveza, o amor da compaixão, né? Estou falando assim bastante rápido, então só passaram 20 minutos, né, da coisa. E aí eu falei que aqui o resultado desses, quanto mesmo? Eu fiz cinco vezes, né, a leitura, né, do livrinho. 5 vezes 20 são 100 minutos, né? 1 hora e 40 minutos, né? 60 mais, é isso? É 60 mais 40. 1 hora e 40 minutos, são 5 vezes, né, que eu fiz o Otsutome, a leitura do livrinho diante do Namo Amida Butsu. Aqui é o Namo Amida Butsu. Olha o Namo Amida Butsu aqui, ó, no meio. No meio está escrito em ideogramas Namo Amida Butsu, 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 Namo Amida Butsu. Essa coisa também é um detalhe que também poderia ser dito, né, em relação ao embarque no Namo Amida Butsu é um grande navio, é um navio construído pelo Buda Amida, né? E o Buda Amida o trabalho final do Buda Amida é embarcar o Hideo e a Hiro nesse navio do Namo Amida Butsu e terminar o trabalho dele e eu ser feliz, ser a pessoa mais feliz do universo. Muito bem. Puxa vida, a intensidade foi tanta que deu uma arrefecida, subiu tanto que a descida também foi, né, vamos dizer assim, subiu de modo tão vertical que a descida também foi vertical. Mas eu fiz 5 vezes e o resultado aqui deu aqui, né? Deu 15. Vamos pensar sobre esse resultado aqui, 15, que é 1 mais 5, 6 aqui, né? 15. 15. Os 15 anos, né? Os 15 anos é essa coisa da menina debutante, né? Os 15 anos da adolescente, né? Debutante, né? Eu tenho 51 anos, que é contrário de 15. Mas aqui, né? 15. Tem um 28 aqui, que eu circundei o 28 também, porque o 28 do calendário budista é um dia que a gente deve considerar. Já vou ler aqui. O 28 28, cadê? 28 vamos tentar interpretar tudo de forma positiva, né? Muito bem. Qual é o assunto assim que está mais assim apimentado, né? Mas evidentemente pode deixar com Hideo Yahiro que aquilo que é apimentado e que, vamos dizer assim, nesse tipo, no meu trabalho de discurso, no meu discurso não entra palavras de baixo calão. Essa é uma das coisas. Eu posso até me exaltar,
mas jamais vou usar palavras de baixo calão, o chamado palavrão. Isso não vai entrar no meu discurso de maneira alguma, não é? Palavras de baixo calão não irá entrar de maneira nenhuma, mas o que se vê muitas vezes no universo do futebol e na internet, e o que é mais comum realmente a boca suja total, não é? Existe uma dificuldade de transformar estados de espírito numa linguagem mais nobre, vamos dizer assim, né? Deixa com Hideo Yahiro, né? É o trabalho do Hideo Yahiro, né? E aí, um dos aspectos que é interessante, eu permito que você use palavras de baixo calão para, vamos dizer, estimular o Hideo Yahiro, para incentivar o Hideo Yahiro, né? Aqui agora eu posso dizer isso, né? Eu permito que você me chame de cara de pau, me chame de outras expressões que aí já é um pouco difícil colocar num vídeo de YouTube, né? Mas tamanho vamos dizer assim, a dificuldade de você colocar. Claro que é possível fazer isso, mas tem que usar um critério, né, de uma ferramenta textual, né, para poder incluir determinadas coisas que eu ouço de vocês, de vós mercês, dos senhores, inconsciente coletivo, aparentemente palestrino, só que não de fato, né? Isso não dá para saber, né? Mas aparentemente é o inconsciente coletivo do Palestra Itália aqui, dessa região, Americanópolis, Vila Clara, Jardim Sul de São Paulo, não é verdade? Contra, ou vamos dizer assim, estimulando, né, o trabalho do Buda Amida, mas na verdade é o próprio trabalho do Buda Amida. Quem sabe sejam todos Budas, né? O Hideo Yahiro tem uma doença tão grave que de repente toda a humanidade teve que nascer, enfim, vamos dizer assim, quer dizer, os Budas tiveram que vir aqui e existe realmente essa sensação, né? A sensação de que todo mundo que tem contato com Hideo Yahiro é Buda, de fato, é Buda mesmo, né? Eu que sou ignorante, todo mundo é sábio. Essa noção é uma noção muito, muito presente na minha busca filosófica, né? Por isso que eu não consigo deixar de respeitar ninguém, né? Não dá para desrespeitar nenhuma pessoa. Ou seja, não dá para revidar, né? Vamos dizer assim, uma coisa que venha do inconsciente coletivo. Ou seja, aceite que tem uma frase que o camarada diz, aceita que dói menos. Eu prefiro falar aceite, né? Aceite você. Né? Aceite que dói menos, né? Então revidar e vamos dizer assim, começar a entrar numa projeção da consciência, né? É uma coisa assim improdutiva. Revidar é improdutivo. Quando vem essa leva, né? Essa de coisas que entra esquizofrenicamente como vozes do inconsciente coletivo, a melhor alternativa é usar, né? E como usar? Fazendo a leitura, né, do livrinho, né, Diante do Oratório. Eu falei que eu fiz, agora há pouco, eu fiz 5 vezes, né? E aí deu esse resultado aqui, né? O último, né, claro, que vamos dizer que me libertou
desse cárcere, né, de ter que fazer outros tome, até chegar a uma, vamos dizer assim, a um entendimento, né? Enfim, é um processo, duro, é um trabalho duro realizado sobre o Hideo Yahiro, né? E o resultado deu essa coisa do 15, né? Do número. E aí, falando em debutante, falando em adolescente, falando numa moça, numa mocinha, né? Numa adolescente, geralmente, né? Que nós, homens, né? Somos movidos pelas, pelas pelas senhoritas, né? Isso é uma coisa que faz parte da estrutura do macho, né? É claro que, evidentemente, não vamos chegar a ponto de, de incorrer num comportamento, vamos dizer, pedófilo, não é verdade? Não é o caso, né? É evidentemente você ver uma adolescente bonita e achar a adolescente bonita, linda, né? Isso não é nada ilegal, não é nada pecaminoso, é um instinto natural de todo homem, de todo macho, não é verdade? E muitas vezes, né, a adolescente bela, você acaba encontrando sempre essa adolescente bela, cumprimentando, coisa e tal, fazendo amizade, e acaba e cria assim essa coisa, vamos dizer assim, essa coisa de você idealizar uma coisa meio. É claro que você sabe do que eu estou falando, né? Claro, é uma conversa entre homens, né? E você cria porque a sua mente, você não vai poder censurar o que acontece na sua mente. O que acontece na sua mente e ponto final, evidentemente. E você trabalha para que você transforme as coisas que acontecem na sua mente, você trabalha para que você seja uma pessoa correta, seja uma pessoa cidadã, não é? E aí, e o que você faz? Você transforma isso em poesia, em arte, né? Uma coisa bonita, né? E até num conceito, numa ideia, não é verdade? E aí, em relação a uma adolescente, vamos imaginar uma moça belíssima, uma adolescente, claro, uma estudante, né? Toda jovial, toda comunicativa, toda alegre, não é? E a gente que, vamos dizer assim, já muitos de nós somos pais de família e tal, sempre encontramos aquela mocinha, cumprimentamos, né? Fazemos uma amizade, né? Isso também faz parte, vamos dizer assim, até de uma fé do homem, do macho, né? É um detalhe que faz parte da fé, né, do homem, né? E o homem trabalha isso com a sua consciência e procura ver o que essa coisa, né, essa coisa da bela adolescente, o que está relacionado a que coisa, né, vamos dizer assim. Eu por exemplo, que tenho ouvido muito música, as músicas, né? As músicas voltadas mais para o público adolescente. Eu gosto muito de muita música que é voltada
para o adolescente, né? E não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum de ouvir uma música pop, um rock, né? Que o adolescente gosta, aprecia e tem aquele senso estético também, né? E o adulto também, o tiozão aqui, né? O tiozão também aqui gosta, né, de uma música pop, né? Vamos falar de nomes? Vamos falar de Paramore, né? Se você escrever assim é Paramore. E se fala Paramore. Eu levantei porque Paramore é a banda que eu acho que, enfim, e tem uma cantora que claro que não é adolescente, é uma jovem, né? Que é a Hayley Williams. Enfim, Paramore sem palavras, assim, uma coisa que aos 51 anos, como é que eu iria de novo encontrar uma música pop deliciosa, né? E Paramore é isso, né? Depois tem Billie Eilish também, né? Que também faz algumas músicas, putz, né? Eu chegando a quase a terceira idade, um tiozão de 51 anos, começo a conhecer cantores, né? Artistas, né? Bandas, né? Voltadas para o público adolescente, né? E achar isso demais, né? E outra banda que eu. Enfim, tem várias. Aqua é uma banda, não sei de que país europeu que é, mas enfim, Aqua, que tem aquela música Barbie Girl, né, boneca Barbie. Enfim, coisas que eu conheci recentemente, né? E não na adolescência, né? Então é uma coisa assim que é uma coisa muito mágica, né? De ter tido encontros. E é claro que da música pop japonesa, J-pop, chamada música de anime, né? Pelo Ocidente, vamos dizer assim, também conheci várias cantoras, assim, que eu jamais imaginaria ter, assim, encontrar, né? E de uma qualidade, assim, musical, assim, incrível. Então, e aí talvez o resultado dessa do Otstome, talvez tenha relação essa coisa, de uma coisa ligada a um espírito adolescente, né? Que é uma coisa também muito ligada a uma noção filosófico budista, né? Você pode ter 50, 60, 70 anos, mas a sua mente é um eterno adolescente, né? Vamos dizer assim, não um adolescente muito. É claro que tem a experiência de vida e coisa e tal. E a adolescência tem o seu lado muito cruel, muito duro, que é quando a gente começa, é a puberdade, né? É uma fase tétrica, muitas vezes, e que muitas vezes são provações, né? E o adolescente passa por provações e até conseguir superar tudo isso e entrar e sobreviver, né? Começar a sobreviver, né? É uma adolescente, a puberdade, a adolescência, é uma coisa meio que limítrofe, é uma coisa limite, né? Entre a vida e a morte, né? Vai sobreviver ou vai morrer, né? É muito difícil essa fase da adolescência. Mas também tem um outro lado da adolescência que é a sensibilidade em relação, no caso, em relação à música pop, né? A música, né? A sensibilidade artística, né? De um adolescente, né? Começa a
vamos dizer assim, surgir, né? E aí o adolescente tem muito essa coisa ligada a, a shows musicais, etc, né? E aí lotam os estádios que tocam as bandas musicais, não é? As bandas internacionais, principalmente, não é? Mas, enfim, eu estava falando do, dessa coisa apimentada do futebol, né? E aí a pessoa acaba se exaltando e usando palavras de baixo calão, né? E já virou, aí palavras de baixo calão para determinada pessoa já virou rotina, né? É claro que eu não vou citar nomes, né? Mas é claro que todos têm noção em relação às pessoas que usam palavras de baixo calão e tudo mais, né? E que já é uma rotina daquela pessoa ao falar de futebol, né? Futebol é simplesmente complexo, né? E a complexidade é tão aguda, né? Ontem, por exemplo, um jogo casual do Corinthians na casa do adversário, que é o tricolor, que é o São Paulo. Naturalmente, o São Paulo também tá ruim na tabela, tinha mais essa obrigação de vencer, e é claro que veio com gana e venceu, né? Para mim era normal até o momento em que que eu deitei na cama para tentar dormir, não consegui dormir, passei a noite em claro, incrível, né? Uma coisa que aparentemente inofensiva minou, né? Acabou minando a minha estrutura de tal modo que eu poderia ter sucumbido, eu poderia ter morrido, né? Futebol, a complexidade é essa, né? O futebol, eu já falei, não é uma guerra física com tanques de guerra, com armas de fogo. É uma guerra que ocorre na mente, é uma guerra mental, é uma guerra psicológica, né? De tal modo que é muito mais doloroso, muito mais. A guerra psicológica é mais dolorosa do que a guerra física. Isso partindo de um conceito budista, né? Um conceito búdico de que, que coloca muito mais peso nas ações mentais do que nas ações da fala e nas ações físicas, né? A ação mental tem um peso muito maior, né, do que a ação da fala e do que a ação do corpo. Por isso que o futebol acaba entrando como uma coisa extremamente tétrica muitas vezes, né? E absolutamente tétrica, né? Absolutamente tétrica não só no aspecto da violência nas ruas, nos estádios, né? Mas essa coisa da violência velada, né? Que é a violência da mente, né? Enfim, fogos de artifício, né? Eu acho creio que aqui, pelo menos aqui na região de Americanópolis, Vila Clara, deve ser mormente, ao que aparenta ser, né, fogos de artifício de cunho palestrino, né? E fogos de artifício são realmente uma arma psicológica das mais potentes, não é? É um poder de destruição, né? É incrível. Tanto é que a pessoa explora isso, exatamente isso, já sabe disso, tem consciência disso e investe o dinheiro suado, investe, sei lá, 20% em fogos de artifício. O torcedor, vamos dizer assim, o torcedor engajado, né? É uma coisa
impressionante esse torcedor engajado que investe, sei lá, 20% do seu salário ou 30% do seu salário em fogos de artifício e causa realmente um, uma destruição na estrutura de uma pessoa, de um outro torcedor engajado, né? Eu sou um torcedor, eu já fui, enfim, eu sou um torcedor, né? Engajado, engajado, engajado. Ultimamente não tenho andado com roupas de time de futebol, né? Não tenho, né? O que existem os ícones da internet que tem os símbolos do Corinthians e tudo mais. Isso eu mantenho, né? Não pretendo mudar isso. Mas andar com roupa, ultimamente eu não tenho, não tenho, não tenho, não tenho tido interesse, né? Em usar roupas do Corinthians para andar na rua. Mas, o sentimento é o mesmo, né? Não mudou nada, né? Mas eu não quero andar, vamos dizer assim, com roupa, né? Porque eu não quero, simplesmente eu não quero. É uma coisa também, é a força, é um poder, né? Muitas vezes você, palestrino, santista, são paulino, né? E de outros times aí do Brasil afora, você sabe que tem uma força que é maior que você, né? O futebol é uma força. Então não se preocupe, é tudo Budamida, tá? É Budamida, não se preocupe com isso, né? Se você acaba, vamos dizer assim, usando a roupa de um determinado time e entrando meio que sem querer num, num- numa roda do time adversário e você tem que passar por muitas vezes é um vexame, né? Muitas vezes, geralmente as pessoas são civilizadas, né? Dá uns tapas assim, e não são violentas. Outras vezes são violentas até de forma mortal, não é? Evidentemente não dá para julgar, né? Eu, particularmente, aqui agora não tenho como julgar fulano, beltrano, cicrano de torcida A, B ou C. Não tem esse interesse aqui agora. Onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar com esse discurso? Que é o trabalho do Budamida, né? O Budamida cria saídas para essa coisa dessa guerra, né? O Budamida cria saídas, né? No meu caso, para mim, né? Para o Hideo Yahiro, né? Por quê? Porque isso eu já falei outras vezes. Budamida não quer que eu morra antes da hora, né? Antes dele me embarcar no Namamida Butsu, que está aqui, né? Budamida vai fazer o possível para que eu tenha os meus dois braços e as minhas duas pernas, né? E que eu esteja saudável para ser embarcado no navio. O que não é uma regra, né? Evidentemente. De repente o Budamida tem que amputar um braço ou uma perna ou coisa parecida justamente para poder embarcar no Namamida Butsu. Mas eu não quero isso, ninguém quer isso, evidentemente, né? Vire essa boca para lá, né? Todo mundo, né, quer ter sempre, até o final da vida, todo o seu corpo saudável, os dois braços, as duas pernas saudáveis. Enfim, eu passei ontem a noite em claro, né? E ainda, curioso, né? É uma situação psicológica extremamente grave e sofrida que eu estou passando, e não é que quando é assim, o inconsciente coletivo, é como se o inconsciente coletivo coloca a bendita mão na ferida, né? É uma coisa engraçada, né? O ser humano, essa natureza do ser humano também, juntamente com o trabalho do Buda Amida, né? É uma coisa tenebrosa, né? Então, quer dizer, além de eu não conseguir dormir,
o inconsciente coletivo bombardeia, né? Bombardeia com, com pessoas próximas aqui ao redor, acordadas de madrugada, me bombardeando para que realmente eu viva esse inferno astral conforme eu vivi ontem, né? É uma coisa fantástica. Claro que depois que você passa por isso tudo, e aí você consegue aqueles 30, 40 minutos de sono, né? E aí você volta ao normal, né? Porque passar uma noite em claro realmente é absolutamente infernal. E você no dia seguinte você está. E ainda eu tinha um compromisso lá na cidade de Poá. Passei a noite em claro e é o limite, né? Qualquer hora você é capaz de falar uma besteira, fazer uma besteira, né? E é um trabalho, mas enfim, é um trabalho que você passou a noite em claro e ainda fui de bicicleta até Poá. É a magia da coisa, né? É uma coisa que mistura o inferno e sair na chuva que é para se molhar mesmo, né? Eu não tinha essa pretensão de ir de bicicleta até a cidade de Poá. Mas a circunstância, realmente, uma circunstância de um estresse, né, absoluto, né, de não ter dormido absolutamente nada, e a necessidade de cumprir com a meta, né, porque eu estava a ponto de pedir, eu não quero falar essa expressão, vou falar outra expressão, de desistir do compromisso, né? Mas felizmente, Budamida me empurrou até a cidade de Poá, que é onde fica a nossa o Caican de Poá, né? O Caican é a é o, no budismo fala assim, não é templo budista, a sede de Poá, né? É uma sede budista, é uma é uma família, né, associada da Shinrankai que fez construiu o seu local para as reuniões búdicas, não é verdade? E aí, engraçado que eu ganhei esses 30, 40 minutos de sono justamente durante a aula, né? Durante a aula você tem que ficar desperto, você tem que ficar acordado, né? E assistir a aula budista. Eu tenho falado muito búdico. Que palavra bonita inventaram, né? Que palavra linda. Búdico. Budista, né? Tem o ismo, né? Mas búdico é uma palavra mais bonita, né? Vocês não acham? Então eu participei dessa conferência búdica, né? Lá em Poá. E durante a conferência búdica, durante a palestra búdica, durante a aula de budismo, eu fiquei pescando, mas pescando bravamente, né? Um auditório que tinha cerca de 60 pessoas, 50, 40, 50 pessoas aproximadamente, ou menos, 40 pessoas aproximadamente, e eu pescando, dormindo mesmo, assim, dessa forma. A cabeça que vai para frente e para trás. E aí o pessoal também não fala nada, né? O pessoal sabe, o pessoal é tudo Buda, né? Os Budas, para os Budas não existe novidade, né? Só para os aspirantes. Eu sou um aspirante a Buda, então tudo é novidade para mim. Mas do ponto de vista dos Budas, nada é novidade, né? Tudo que é avanço tecnológico ou científico, tudo já é, do ponto de vista dos Budas, não é novidade, né? É novidade para o aspirante a Buda, né?
E aí, durante uma aula, eu tive a felicidade de ganhar essa dádiva, que é o sono, né? Quando você está muitas horas assim acordado, você quer dormir, mas não consegue, né? E aí, durante a aula de budismo, eu ganhei o sono. E aí eu pude recuperar a minha estrutura. E aí estou aqui agora fazendo esse discurso aqui de modo mais saudável, né? Por isso que eu estou mais tagarela, né? Falando bastante, porque eu saí de uma situação infernal e ganhei aqueles 30, 40 minutos de sono, né? E eu estava pensando em fazer uma loucura. Puxa vida, será que eu vou passar num botequim e tomar um whisky, né? Tomar um conhaque, tomar uma cachaça? Olha só a situação infernal em que eu estava. Felizmente eu não. Passou pela minha cabeça, né? Tamanho era o estresse de ter varado uma noite, né? Estimulado pelos meus incentivadores aqui das vozes do inconsciente coletivo. As pessoas que são simpáticas ao Hideo Yahiro. As pessoas que adoram o Hideo Yahiro, me chamando carinhosamente de cara de pau. Não é verdade? As pessoas, elas adoram Hideo Yahiro, amam de paixão Hideo Yahiro, que evidentemente acaba produzindo bastante por conta desse estímulo externo, né? E aí, um dos ícones dessa produtividade do Hideo Yahiro é toda essa parafernália aqui, também deste setup, que tem os meus livros também, que tem a escrivaninha e tudo mais, mas principalmente do aspecto do meu ciclismo musical, não é? Dessa coisa de colocar duas caixas de som Bluetooth, né? De parear duas caixas de som, que é uma coisa meio complicadinha, viu? Né? Quem não tem enfim, habilidade, é um troço meio complicado. E aí eu coloquei também um power bank de 20.000 miliamperes para manter o som durante várias horas. Enfim, essa coisa. Mas também, é claro, o mountain bike que eu faço aqui na chamada Estrada Antiga do Mar, né? Que é que é uma ladeira extremamente íngreme, mas que se tornou, de certo modo, um hábito. Não sei se eu vou continuar, né? Se eu estiver vivo, né? Mas enfim, vamos partir do que eu já realizei. Realmente, isso sim é mountain bike, né? Henrique Avancini, faça uma visita aqui nas quebradas aqui da Vila Clara. Conheça a Estrada Antiga do Mar, né? Acho que o Henrique Avancini, que é um grande o campeão mundial de mountain bike, o nosso Henrique Avancini do Brasil, né? Ele iria talvez não iria ficar tão impressionado com o quão íngreme é a estrada antiga e o quão mountain bike que é essa avenida, que foi recapeada e está excelente, né? Enfim, eu estava falando, já está chegando aqui a 60 minutos e talvez eu não chegue a nenhuma conclusão, mas enfim, o trabalho do Buda Amida criando linguagem num mundo extremamente áspero, que é o mundo do futebol, né? E que o inconsciente coletivo explora muito bem
tem coisas que realmente é de muito difícil transformar isso em linguagem para o meu YouTube, o YouTube do Hideo Yahiro. Mas é isso. Eu vou concluir, talvez até me estender um pouco. Namandabu, 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 namandabu. É o Namoidabutsu, né, que eu estou pronunciando, né? E aí tem um detalhe assim de um texto, né? É meio complicado falar disso, porque é muita responsabilidade, né? Falar de um conceito tão complexo em relação ao Namo Amida Butsu, né? Porque a experiência do embarque no Namo Amida Butsu na verdade, uma experiência inexplicável, inimaginável, indescritível, né? Então a fração mínima de tempo em que você sai do mundo do aspirante e entra no mundo búdico, vamos dizer assim, né? É uma coisa que é inexplicável, né? É uma experiência inexplicável, é uma experiência inimaginável, é uma experiência indescritível, né? De tal modo que enfim, é complicado no final de 60 minutos falar da experiência da salvação. Eu falaria da frase do Shinran Shone: Ichinen é a fé sem a mente dupla. Por isso ela é chamada de Ichinen, né? Então, o mundo do aspirante a Buda é um mundo chamado mente dupla, né? Se você não é um Buda, você é um aspirante a Buda. Então, se você é um aspirante a dupla, você tem a mente dupla. Uma mente que oscila entre crença e descrença na salvação, né? Às vezes você crê e você está naquele alto astral, você pensa que está no caminho certo. Oh, agora vai, agora a coisa está no caminho certo. Porém, isso não continua, né? Como você imaginava. Você logo é jogado num estado de espírito de descrença, né? Em relação em relação à salvação, em relação ao budismo, em relação, né? Então a mente oscila entre crença e descrença. Isso é a mente dupla. É a mente do aspirante a Buda, né? De todo aspirante a Buda, né? Ai, ai, ai. Falei de tanta coisa aí, talvez talvez deva falar alguma coisa mais até um pouco áspera, né? Que é uma expressão bastante áspera, mas uma expressão bastante exata, né? E constrangedor. É uma expressão exata e bastante. Eu sinto meio constrangido. Eu sinto um pudor, uma vergonha de falar disso, né? Que eu escuto bastante, né? É muito difícil. Será que eu vou deixar para a próxima vez? Aí eu vou deixar, talvez, vocês curiosos, né? Do que eu escuto aqui do inconsciente coletivo, né? Mas é uma frase tão aguda, né? Tão exata e tão pontiaguda, vamos dizer assim, de modo que enfinca, né? Parece um ferrão daqueles animais, aquele ferrão que enfinca e na hora que vai tirar, jorra sangue, compreende? Aquele ferrão de uma arraia, né? Ele, o ferrão, né? O ferrão enfinca na gente e você vai tentar puxar para tirar, aí jorra sangue
para tudo quanto é lado, né? É uma expressão assim, né? E é comum aqui nesse universo aqui da Americanópolis, Vila Clara, desse inconsciente coletivo, talvez não sei se é propriamente do Palestra Itália, do palestrino, né? Em relação a este corintiano, não é? Mas são expressões extremamente pontiagudas, né? Difícil de falar aqui, porque o limite também é o limite de você querer usar isso como se quisesse justiça para a sua pessoa, né? É uma coisa, né? Você quer se defender judicialmente, né? Legalmente, né? É uma coisa complexa, né? O futebol é simplesmente complexo. A melhor alternativa em relação ao que você ouve do inconsciente coletivo é usar aquilo que você ouve, não revidar, não rebater, mas usar e transformar isso em uma coisa mais elaborada. E geralmente é assim. Quando é uma alfinetada daquelas que vem do inconsciente coletivo, é coisa boa, muito boa, de boa qualidade na certa, né? Sempre, muitas vezes. Porque se você revidar, você está caindo, né? Você está tendo uma queda na raiva. E aí você está perdendo essa oportunidade, né? Se você não revida e usa, você está transformando, vamos dizer, você está usando essa pilha, a energia dessa pilha, e você está começando a enxergar aquilo que né, vamos dizer assim, uma coisa mais elaborada, uma coisa mais substancial. E de fato, muitas coisas assim que eu considero substancial na minha vida é resultado disso, é resultado da pilha, né? Eu já inventei uma frase que diz assim: o legal da pilha não é revidar. O legal da pilha, o interessante, o legal da pilha não é revidá-la, e sim usá-la, né? Usar a pilha que, vamos dizer assim, que jogam para você, você usa e você descobre o real sentido dessa pilha. E muitas vezes dessas pilhas é que aí você vai atrás da resposta, né? E aí você encontra muitas vezes. Esse vídeo também já é uma das é um tipo de uma resposta, né? Enfim, eu acabei não falando, ainda não falei, né, sobre a frase em questão, né? Mas, enfim, ultimamente o mundo do futebol paulistano, nesse contexto da rivalidade Corinthians e Palmeiras, está vivendo, vamos dizer assim, uma coisa extrema, né? Depois no Mundial de Clubes da FIFA de 2025, com o Chelsea fazendo história de fato, né? E surpreendentemente, o Chelsea vencendo o poderosíssimo Paris Saint-Germain. Depois de, é claro, vencer o poderoso Palmeiras também, né? Vencer o poderoso Palmeiras, não caiu do céu a vitória do Chelsea, né? Então, e aí, depois de todo essa coisa toda, vem um fulano
joga uma, uma navalha, vamos dizer assim, e fala assim para você: você vai ver, você vai ver. Percebe? Percebe a frase? Você vai ver. Claro, você vai ver, né? Você verá, né? É o sentido da frase. Mas também você pode fazer uma leitura, né? C vai ver. A letra C, né? E a letra C de Corinthians, C de Chelsea, você vai ver. Você vai ver. Então, quer dizer, há essa leitura que eu faço, não é? Dessa frase, né? De uma ameaça. Você vai ver. Você está frito, né? Que é uma alfinetada, mas uma alfinetada tão forte, tão aguda. Ai, 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 ai. Fica machucando por um bom tempo, né? Tanto é que resultou em aqui ó, cinco vezes de Otstome, né? São 5 vezes 20, 100 minutos de leitura de livrinho até chegar a resposta do você vai ver, você vai ver, não é? Chegando à resposta que é uma coisa mais substancial, né? Que é os números que estão aqui, né? Esses números aqui, ó. 20, 44. 44 também é um número interessante, né? 44 lembra Paramore. 44 lembra uma das minhas bandas, assim, uma das minhas descobertas mais fantásticas em termos de música pop. A banda norte-americana Paramore. E a adolescência, né? Esse resultado final, lembra essa coisa de uma coisa adolescente, né? Eu vou falar de um fato, né? Olha, por que que eu vou falar de um fato? Porque não tem preocupação em relação a isso. Os Budas, para o universo búdico, não existe novidade, né? O que está aqui na minha cabeça não é novidade para os Budas. Eu apenas estou falando, né? E aí, o que realmente foi um achado, né? Qual é o achado? É claro que música é uma coisa que relativiza, né? Enjoa, né? Música é uma coisa que enjoa. Você ouve tanto que acaba enjoando, né? Foi o caso do Lester Young, né? Depois de eu cruzar com aquela adolescente lá naquele lugar, uma adolescente muito bonita, uma mocinha muito, não sei se é adolescente ou adulta, mas uma jovem tão linda, né? Que me deixou assim. É claro que nem me lembro mais de como ela era, da fisionomia, não me lembro da fisionomia mais. Mas no momento em que eu me deparei com aquela mocinha, no bom sentido, com todo respeito, né? Não vou falar daquela moça. Eu achei tão bonito, eu achei tão, sabe, uma poesia de menina, né? Aquilo ficou. E aí, eu me lembrei que a minha música estava meio chata, e aí eu me lembrei de um saxofonista americano chamado Lester Young. Young é jovem, né? Young, forever young, young, né? Young, jovem. E Lester Young é um saxofonista, claro, já falecido, né? Ele é bem antigo, né? Da época do pós-guerra, ele do pós-guerra, né? 1946, ele já,
enfim, já é falecido. Mas um grande saxofonista de jazz, né? E aí eu andei colocando um pouco de jazz na minha, nos meus passeios ciclísticos musicais, né? E aquela acústica do jazz, né? Do saxofone, da bateria, da guitarra, do contrabaixo e tudo mais, a acústica ficou tão boa, né? Eu fiquei um tempo aí, até hoje, né? Fiquei uns 2 dias, dois dias. Fiquei sábado e domingo só. Meio que mergulhado no jazz, né? E aí tem umas coincidências aí, né? Por que um atleta que brilhou na Copa do Mundo é o João Pedro, lá do Chelsea, ex-Fluminense, né? E Fluminense me lembra muito um torcedor do Fluminense falecido, que é o Jô Soares. O Jô Soares era torcedor do Fluminense. E Jô Soares 11:30 é o quê? É jazz, né? Jô Soares 11:30 passava muito a banda aquela banda lá de jazz, lá, o quinteto lá do programa do Jô Soares. Então essa relação, né? Meio mágica, né? Meio trabalho do Buda Amida, tudo é Buda Amida, né? Para quê? Para que eu sobreviva, para que eu encontre alegria, né, na vida, para que eu fique mais estimulado e eu tenha prazer e sobreviva para que ele, Buda Amida, possa continuar com o seu trabalho, né? Lester Young. Falei de tanta coisa, você vai ver. Tem que usar, né? Tem que usar. Não pode revidar, não pode ficar, não pode cair na raiva, não pode, não pode. Você não aproveita essa pilha. A pilha que vier, tem que aproveitar, tem que usar, né? E aí criar, desenvolver, descobrir, né? Através das pilhas, né? Aí é gratidão, né? Tenho que agradecer aos senhores. Muito obrigado, vozes do inconsciente coletivo aqui dos redores aqui da Rua Ida Maia 180, não é verdade? Muito obrigado a vocês, né? Porque sem vocês o Hideo Yahiro não ficaria estagnado, né? As pilhas, muito embora sejam muito doloridas, né? É um estímulo, né? Senão o Hideo Yahiro ele estaciona, né? Então é o trabalho duro da sabedoria do Buda Amida, né? Sobre o Hideo Yahiro, né? Muito obrigado mesmo. E eu quero encerrar aqui esses uma hora e quase 20 minutos de vídeo para o YouTube. E é isso. Muito obrigado.